Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o limite proporcional de faturamento do MEI no primeiro ano de atividade e também vou te mostrar como funciona o limite de compras aí para quem é microempreendedor individual. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo, já segue o canal que é para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai fazer sobre esse tipo de conteúdo, beleza? Que o limite de faturamento anual do MEI é R$81 mil, a gente já está cansado de saber. Só que quando o MEI ele inicia as atividades no meio do ano, ou seja, que é um mês diferente de janeiro, começa de fevereiro em diante, esse limite tem que ser calculado proporcionalmente aos meses em que esse MEI vai estar ativo até o final do ano. Então é sobre isso que eu vou te falar hoje. Então, para saber quanto o MEI pode faturar, caso ele tenha iniciado suas atividades aí durante o ano, né, no meio do ano, basta a gente dividir então o limite normal, que é os R$81 mil por ano, divide por 12, né, que é relativo aos 12 meses do ano, e então multiplica pelos meses que o MEI vai estar em atividade até dezembro. Para a gente encontrar então o faturamento proporcional do MEI, caso ele tenha iniciado suas atividades no meio do ano, basta a gente dividir então o limite normal, que é os R$81 mil, divide por 12, a gente vai encontrar então 6.750. Esse é um limite mensal que a gente chama, né? É a média de faturamento então mensal. Então basta pegar esses 6.750 e multiplicar pelos meses que o MEI vai estar ativo até dezembro. Vou te dar um exemplo. Supondo que o MEI tenha iniciado suas atividades em julho, tá? De julho a dezembro, a gente vai ter 6 meses de atividade. Então a gente multiplica 6.750 por 6, a gente vai ter um limite proporcional, então, para aquele primeiro ano de atividade desse MEI que iniciou em julho, a gente vai ter um limite proporcional de R$40.500 de faturamento de julho até dezembro, beleza? Vou te dar mais um exemplo. Caso esse mesmo MEI tenha iniciado suas atividades, ou seja, esse MEI tenha sido criado em novembro, o limite proporcional vai ser referente a 2 meses de atividade, novembro e dezembro. Então a gente multiplica 6.750, a gente multiplica por 2, novembro e dezembro, a gente vai ter um limite proporcional referente a esses 2 meses de R$13.500 que ele pode faturar de novembro a dezembro. Tranquilo, né? Tranquilo para descobrir. Agora eu vou te falar sobre o limite de compras que o MEI está sujeito. Funciona assim, o MEI pode comprar até 80% do valor bruto do seu faturamento. Ou seja, se a gente tem um valor bruto de faturamento como limite de R$81 mil por ano, logo o limite de compras que o MEI pode, né, comprar referente a mercadorias para revenda, materiais para industrialização ou materiais para a utilização da prestação de serviço. Isso que se enquadra como compras, tá? Então, já que esse limite ele pode ser 80% do limite de faturamento, a gente está falando de R$64.800 como limite de compras, né, que o MEI pode ter em um ano. Seguindo a mesma lógica do faturamento proporcional no primeiro ano de atividade, no limite, né, esse também vai ser um limite proporcional de compras. Então, basta pegar lá o limite proporcional de faturamento e ver quanto dá 80% desse valor. Esse vai ser também o limite proporcional de compras que o MEI pode ter aí até o final do ano. Então, para te explicar por que a Receita Federal estipulou esse limite de compras, né, vamos acompanhar o seguinte raciocínio. O MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal para documentar suas vendas, né? Então, como a Receita Federal iria fiscalizar esses microempreendedores individuais referente ao limite de faturamento, né? Ora, se eu não preciso emitir nota fiscal de venda, como que a Receita vai ter conhecimento sobre o meu faturamento? É aí que entra o limite de compra, né? Já é muito mais difícil para o MEI conseguir comprar mercadorias, né, sem nota, né? Então, se ele vai ter acesso aí a fornecedores maiores, logo esses, né, dificilmente esses fornecedores eles vão conseguir vender para o MEI sua matéria-prima, suas mercadorias aí para revenda sem nota. Então, pensando nisso, a Receita Federal disse, beleza, eu não vou cobrar nota fiscal de venda, mas eu vou estipular sim um limite aí também de compras referente, né, atrelado ao limite de faturamento. Então, a gente pode então presumir a seguinte situação. Digamos lá que eu não tenho controle sobre o meu faturamento, então eu vou comprando durante o ano, então que no final do ano eu juntei todas as minhas notas fiscais de compra e eu cheguei num valor total, né, de R$70 mil de compra, seja de mercadorias, materiais para industrialização ou insumos para prestação de serviço, tá? Comprei R$70 mil no ano. O que eu vou fazer? Eu vou calcular para ver quanto que eu tenho que declarar de faturamento para que isso represente no máximo 80%, né,
do meu faturamento bruto. Fazendo o cálculo, eu descubro que para minhas compras ficarem dentro do limite de até 80% do meu faturamento, eu teria que declarar como venda R$ 87.500, ou seja, já estourando o limite de faturamento anual do MEI, tá? O que acontece? Se eu declarar os R$ 87.500 para minhas compras ficarem ainda até 80% dentro do meu faturamento, eu vou estar estourando o limite de faturamento. Agora, se eu declarar R$ 81.000 de faturamento para não estourar o limite de faturamento, a Receita Federal já vai ter acesso a essas minhas compras, né, declaradas pelos meus fornecedores, e eu vou estar estourando, então, o limite dos 80% do meu faturamento. Então, se eu não estourar de um lado, eu estouro do outro. É assim que a Receita Federal organizou essa sistemática, então, para quem não declara suas vendas, ter esse rendimento, né, declarado através das suas compras, beleza? Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixa um comentário aqui embaixo se tu já sabia desse limite proporcional, se tu já conhecia esse limite de compras também que o MEI está sujeito. E um grande abraço, até o próximo vídeo.